Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, em meio à pressão do PT, o senador Rodrigo Pacheco descarta a filiação ao MDB para a disputa ao governo de Minas, não é isso? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente isso. Ontem eu conversei com o senador Rodrigo Pacheco, que disse que não está se filiando ao MDB. A mesma informação veio da cúpula nacional do partido. Isso porque ontem, durante o dia, surgiu essa informação de que Pacheco estaria filiado já, teria feito a sua filiação ontem ao MDB e anunciaria ou teria anunciado a sua candidatura ao governo de Minas. Nenhuma dessas duas coisas aconteceu. Pacheco hoje permanece no PSD, deve mudar de partido, mantém conversas com o União Brasil, que é a legenda do seu grande aliado, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, e as articulações para que ele seja candidato ao governo do estado continuam acontecendo. Nós vamos relembrar isso daqui, dissemos e continuamos dizendo várias vezes, porque é um assunto que vem à tona praticamente todos os dias, inclusive aqui na capital federal, que Pacheco é o nome escolhido pelo presidente Lula para disputar o governo do estado. E por que essa insistência e esse interesse? Porque Pacheco é um nome que fura a bolha da esquerda e o presidente Lula sabe que precisa vencer essa barreira para que tenha um bom resultado nas eleições em Minas Gerais. Então, esse é o motivo que faz com que Lula abrace não apenas Pacheco, mas também outros candidatos de centro e até que já representaram a centro-direita no Brasil. Lula aposta em seus aliados na tentativa de vencer, por exemplo, o antipetismo. E Pacheco é considerado também um quadro técnico importante, um nome intelectual, um advogado, foi presidente do Congresso Nacional, é um dos principais nomes mineiros da política nacional. E por isso o presidente Lula insiste tanto neste nome e a pressão dos petistas tem sido grande. Se você acompanhar, por exemplo, as redes sociais de alguns deles, tem até campanha Vem Pacheco. O PT abraçou o ex-presidente do Congresso Nacional, assim como acredita que os eleitores devam fazer, e para além desses eleitores, conquista também eleitores de centro. Então essa é a estratégia do presidente Lula. O Pacheco ainda não respondeu, a resposta dele virá até o início de março, até meados de março, depois de uma nova conversa com o presidente Lula e depois de uma articulação partidária. Por que é importante, por exemplo, que o Pacheco vá para o União Brasil? Porque aí esse partido não ficaria na base de Matheus Simões. Além de atrair mais um partido para a sua base ou para a base do presidente Lula, Pacheco também tiraria um aliado importante do seu adversário. União Brasil dá para Pacheco, por exemplo, Júnior, tempo de televisão. Oi, Edilene Lopes. Agora vamos a outro assunto aqui de Minas Gerais. O climão no Tribunal de Justiça, né? Onde desembargadores acreditam em afastamento do colega que absolveu um homem que estuprava uma menina de 12 anos. Exatamente, Kátia. Eu tenho conversado bastante dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive com desembargadores que são pares e colegas de Magid Lauar, que é o desembargador que trouxe à tona essa polêmica, porque foi o relator desse caso e votou a favor da absolvição, foi acompanhado por um colega, o Valner, pela absolvição desse homem de 35 anos que estuprava uma criança de 12 anos, e esse voto pegou muito mal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no Brasil, como nós sabemos, a ponto de fazer com que esse desembargador revertesse o seu voto. E por que foi possível que ele voltasse atrás? Porque no direito, quando existe uma votação colegiada em um tribunal de justiça, por exemplo, uma votação colegiada é uma decisão não monocrática, em que um grupo de juízes ou desembargadores vota, no caso desembargadores porque é uma instância superior à primeira fase, há um instrumento chamado embargos infringentes, que são recursos, na verdade. Embargos infringentes só podem ser apresentados quando há uma decisão que não é unânime. E nesse caso, o desembargador acabou sendo salvo pela desembargadora Karen Emerick, que num colegiado com 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, ela foi a única que votou pela condenação. Diante da polêmica, o juiz, o desembargador, foi pressionado, inclusive, Kátia e Júnior, dentro da própria casa, porque a esposa do desembargador é juíza e já foi e é juíza corregedora. A filha dele também fez uma grande pressão. Ele mudou
seu voto, mas pegou mal a mudança monocrática que ele fez, porque aí ele votou pela absolvição e o colega dele, Wallner, que o acompanhou na votação anterior, ficou para trás, sendo o único que votou pela absolvição. Então ele teve que fazer uma emenda lá, pressionado pelos colegas, dizendo: agora eu submeto a minha decisão ao colegiado. Significa que na próxima semana, na quarta-feira da semana, pelo que eu apurei, na quarta-feira da semana que vem, esse processo volta à pauta para que Karen Emerick vote novamente. Ela deve votar pela condenação como fez da primeira vez, porque esse é o entendimento dela. E o desembargador Wallner, que acompanhou no primeiro voto o desembargador Magid votando pela absolvição, deve reverter o seu voto, também votando agora pela condenação. E aí isso, inclusive, é bom para a imagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que nesse momento se vê numa grande crise e acredita que o colega deva ser afastado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para apurações dos casos de abuso que surgiram contra ele. E segundo os colegas, isso seria bom para o tribunal e bom para o próprio Magid, que tem andado constrangido e cabisbaixo, Kátia. Edilene Lopes com a coluna Em Cima